aprender um pouco da palavra de Deus a respeito do jejum. Essa prática que às vezes tem sido esquecida no meio cristão e no meio protestante em geral. E eu, pensando nisso, irmãos, eu queria começar ponderando sobre algumas perguntas e alguns erros ou enganos que às vezes a gente tem, ou a gente tem alguns entendimentos errados a respeito do jejum. Então vamos lá. Uma coisa que a gente pode se perguntar, irmãos, é o seguinte: será que nós como cristãos, é uma pergunta retórica, né? Nós já jejuamos alguma vez? Eu confesso que na minha prática eu jejuei algumas vezes. Talvez não tanto quanto eu deveria, mas jejuei acho que talvez pouco. Mas é possível, irmãos, que alguns irmãos nunca tenham jejuado. Que lugar o jejum ocupa em toda a nossa perspectiva da vida cristã e da disciplina nela envolvida? Será que nós paramos para pensar sobre essas coisas? Será que nós ponderamos sobre a disciplina, sobre os propósitos do jejum na nossa vida cristã? Que às vezes no nosso dia a dia, no nosso corre, nas coisas da igreja, tantas coisas que a gente acaba fazendo, que nós esquecemos dessas práticas e algumas práticas são deixadas de lado. Vamos dizer algumas respostas, talvez tentar entender um pouco do porquê esse esquecimento, ou do porquê essa prática não tem sido muito apregoada. A primeira questão, irmãos, é que a ideia de que o jejum ele é algo que foi inventado ou algo que é exclusivo do catolicismo romano. E a gente entende que na época da Reforma Protestante, por exemplo, a ideia dos reformadores inicialmente era de se fazer uma reforma dentro da própria Igreja Católica. E nós sabemos que isso não foi possível e houve uma cisão. E graças a Deus por isso, irmãos, porque nós entendemos que Deus que controla e dirige a história a favor do seu povo, do povo de Deus. E essa questão, irmãos, dentro da igreja, dos reformadores, havia uma ala mais radical, que eram os anabatistas, e anabatista significa rebatizar, que defendia uma ruptura total com a Igreja Católica. Então, por exemplo, a ideia do batismo por aspersão, por exemplo, que a Igreja Presbiteriana ela usa, e é igual na Igreja Católica, os anabatistas criticavam as igrejas reformadas por manter essas práticas iguais à Igreja Católica. Então, isso não necessariamente que por causa de uma prática equivocada ou uma falsa ênfase ao jejum que era tido na Igreja Católica por causa da questão dos monges e tudo, dos mosteiros, não quer dizer que essa prática ela não é bíblica. Então vamos entender um pouquinho. Outros erros. Nós temos uma grande tendência aos extremos. Tanto para um lado, por exemplo, como a ideia dos anabatistas e dos reformadores da Reforma Radical, por exemplo, que tinha uma ideia de cisão completa e total com a Igreja Católica, de todas as suas práticas. E também não ao extremo, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outra questão, irmãos, é que por essa prática católica ser equivocada, o mau uso dessa prática não torna a prática errônea ou errada. A gente tem que entender que o entendimento ele tem que vir da palavra. A prática é bíblica. Deus ensinou o seu povo, Deus exigia do seu povo isso. No Antigo Testamento, existe um jejum anual obrigatório ao povo de Israel, ao povo de Deus. Outra questão, irmãos, é a ideia de sermos seletivos quanto à nossa fé. Ou seja, a ideia de, por exemplo, a ideia do jejum no Novo Testamento, Jesus trata dela no Sermão do Monte. Então ela faz parte da vida cristã, ela faz parte da Bíblia e das nossas práticas religiosas. Então, a ideia de que nós, às vezes, uma determinada prática, por ela exigir um pouco mais de compromisso da gente, um pouco mais de devoção, então essa prática, vamos deixar de lado, que esse trem dá muito trabalho. Esse negócio de jejuar, de ficar sem comer, isso não é pra mim não.
Sabe? Então nós não podemos ser eletivos quanto àquilo. Isso eu vou praticar, aquilo eu não vou praticar. Isso é verdade, mas como alguns naturalistas hoje da Bíblia usam, né? A própria ideia da Bíblia, inclusive, é uma ideia dessa. A Bíblia, nós queremos ser crentes, mas nós queremos ser crentes até aqui. Aí quando Jesus ou quando Deus fala contra o homossexualismo, mas isso aí não é bem assim. Isso aí nós não vamos deixar de lado. Nós vamos crer no resto, mas isso não. Vamos para frente. A ideia, irmãos, o jejum, ele é uma disciplina pessoal da nossa vida cristã, ou ele é algo distinto, algo diferente disso? A ideia de disciplina pessoal, irmãos, ela tem muito a ver também com o nosso processo de santificação. O nosso processo de santificação, ele tem que passar por uma disciplina pessoal. No caso, espiritualmente falando, né? Quanto às nossas práticas, a prática da leitura, da oração, do jejum. Então, o que acontece? O jejum, ele especificamente, ele não entra nessa disciplina pessoal. Essa disciplina nós temos que manter ela durante toda a nossa vida, até quando o Senhor nos chamar. O jejum, ele é algo distinto disso. Outra questão, irmãos, é a ideia de que o jejum é uma ferramenta de imediatismo, de bênção imediata. Muitas igrejas, às vezes, ou muitos irmãos, às vezes, transmitem essa ideia de que, olha, você quer receber uma bênção, você quer ter isso, você quer fazer aquilo, jejua. Como se o jejum fosse uma amarra que nós colocamos em Deus para que Deus nos respondesse de imediato. E se Deus demorar a responder, alguma coisa está errada. Então, irmãos, o jejum também não é uma ferramenta ou uma maneira, um mecanismo de se obter bênçãos e respostas imediatas de Deus. E nós vamos ver algumas situações disso um pouco mais para frente. Com essa introdução, irmãos, eu pensei a gente está passando pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, e entender quais as situações o jejum é praticado. Com que intuito o jejum deve ser praticado? Como que Jesus, o Novo Testamento, os apóstolos, Paulo, trata dessa questão do jejum? Vamos seguir. No Antigo Testamento, existem algumas ocasiões ou algumas funções para as quais o jejum era praticado. A primeira delas é por intercessão. O jejum era utilizado para interceder diante de Deus por algo espiritual. Vamos ver o primeiro texto, que está lá em 2 Samuel 12, versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas os irmãos em casa me acompanhem. Davi jejua para que seu filho não morra. 2 Samuel 12, 16 e verso 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. A ideia aqui, irmãos, só um minuto. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. A ideia aqui, irmãos, Davi jejua pela vida do seu filho. E aqui, irmãos, a gente sabe, por exemplo, que no começo do verso 18, ao 7º dia morreu a criança. Não atende aquilo pela pessoa pela qual Davi estava intercedendo. E isso, irmãos, e a ideia nesse texto aqui, essa referência, é da gente focar na função pela qual o jejum foi usado. E não a resposta de Deus. A resposta de Deus é Deus quem vai dar. A ideia aqui são as situações, as funções para as quais o jejum era utilizado. Então, para intercessão. Vamos ver outro exemplo de o jejum praticado no sentido de intercessão pelo povo. Vamos lá em Neemias 1, versículo 4.
dar um tempo para os irmãos abrirem a Bíblia também. Eu já fui adiantando, dei uma marcada aqui nas minhas anotações para facilitar. Vamos lá. Neemias 1:4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O texto aqui, irmãos, vai tratar que Neemias ele busca saber a situação daqueles que estavam em Jerusalém e que não tinham sido levados para o cativeiro. E a ideia disso, irmãos, e aí a pessoa que traz essa resposta para Neemias, ele fala que seus irmãos, seus patrícios, estavam em Jerusalém em grande desprezo e miséria. Porque aqueles que não foram levados para o cativeiro, irmãos, eram doentes, idosos, crianças. Porque um exército, quando invadia e levava escravos, essas pessoas que não tinham condição de trabalhar, de ser uma força de trabalho escrava, elas eram deixadas. É lógico que eles não deixaram Jerusalém intacta. Ela foi assolada, as casas queimadas. Por isso ele fala que o povo estava em fome, miséria, desprezo. E Neemias, ao saber dessas notícias, vai dizer no versículo 1, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E durante esses dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, mais uma situação em que o jejum é utilizado para intercessão, no caso pelo povo de Israel. Outra situação, irmãos, é por confissão de pecados. Vamos abrir lá em Neemias, um pouquinho mais para frente, capítulo 9, no verso 1 ao verso 3. O texto vai dizer o seguinte: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco. A ideia de pano de saco é a ideia de humilhação. E traziam terra sobre si, a mesma coisa. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Veja, irmãos, o povo de Israel ele se coloca diante de Deus em jejum, confessa os seus pecados, e aí vai dizer que durante uma quarta parte do dia, ou seja, 6 horas, eles leram a Escritura, o Antigo Testamento. Durante outras 6 horas, vamos fazer uma divisão mais exata, só para entendimento, 6 horas, eles jejuaram e oraram ao Senhor, confessando seus pecados. Confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor. Veja, durante 3 horas eles confessaram pecados, irmãos. E durante 3 horas adoraram o Senhor. Mais uma referência. 1 Samuel. Vamos lá em 1 Samuel 7, versículo 3. Versículo 3 ao versículo 6. O povo de Israel confessa seus pecados e se volta ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, que eram deuses fenícios, postes ídolos, imagens de escultura, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Outro momento, irmãos, em que o povo confessa seus pecados e jejua.
além de, obviamente, tirar os ídolos do meio do povo e os lançarem fora. Outra situação, irmãos, com que o povo no Antigo Testamento praticava o jejum, é quando havia uma profunda tristeza. E nesse caso, eu vou usar o mesmo texto que a gente usou lá quando a gente falando da intercessão, que é o texto de Neemias 1. Vamos lá em Neemias, só que nós vamos ler alguns versículos antes. Neemias 1, de 1 a 4. Vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu corresponde a entre meados de novembro e primeira quinzena de dezembro, irmãos. No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, que é na Pérsia, ele estava na corte do rei Artaxerxes, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E aí, voltamos àquele versículo que eu li anteriormente. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Veja, irmãos, a ideia aqui... E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A ideia aqui, irmãos, é: sentei e chorei. Possivelmente, talvez ele tenha jogado terra sobre a cabeça, em sinal de humilhação, de profunda tristeza. E aí, qual que é a ferramenta que ele usa para buscar a Deus? Jejum e oração. Então, em situações de grande tristeza, profunda tristeza, é uma das situações que nós podemos usar o jejum para nos achegarmos a Deus. Vamos seguir. Outra utilização no Antigo Testamento é a ideia de orientação e pedido de ajuda divina. Vamos ler lá em Esdras. Esdras 8, do 21 ao 23. Esdras 8, do verso 21 ao 23. Vai dizer assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Veja, irmãos, ele reúne o povo de Israel nesse rio Ava, que era dentro da Babilônia, era nas cercanias da Babilônia, e preparando o povo para voltar para Jerusalém. Só que aí ele usa da ferramenta do jejum para pedir a Deus ajuda e orientação. Porque ele entendia que no caminho haveriam salteadores, bandidos de todo tipo, pessoas podiam morrer. Então como ele teve vergonha de pedir ao rei que desse a ele cavaleiros para proteger eles durante a jornada, ele falou assim: nós vamos pedir ao Senhor. E qual a ferramenta que nós vamos fazer? Vai dizer lá no verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Aqui, ao contrário de Davi, Deus atende ao jejum e à oração e ao pedido de ajuda do povo. Irmãos, o povo de Israel também nem sempre, como a gente já viu em várias lições, vários estudos, o povo de Israel, muitas das vezes, ele erra, peca contra o Senhor e cometeu seus erros. Então vamos ver um desses erros, por exemplo. Uma maneira de usar o jejum de forma equivocada, de forma automática e como simplesmente um ritual. Simples práticas religiosas, devoção ao ritual e não a Deus. Vamos lá em Isaías 58, no verso 1.
Isaías 58, no verso 1 até o verso 4. Espero que esteja dando para os irmãos acompanharem aí na abertura dos textos. Vamos lá. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua direção, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto ou nos céus. A ideia aqui, irmãos, o povo estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado. O povo vivia em brigas, rixas, contendas, ferindo outros irmãos, e praticava, como aquela ideia do crente durante a semana e o crente no final de semana. Durante a semana ele está no mundo, e aí no final de semana ele está na igreja, aí ele pensa em Deus, etc. Então é a ideia de se pensar simplesmente como um ritual. É como ir à igreja no domingo, é uma obrigação. Se eu não for, sei lá, talvez os outros vão pensar que eu estou me desviando e tal, então eu vou cumprir aquele ritual. Mas não entendendo o ritual, não usando o ritual de maneira adequada. E aí Deus vai dizer, olha, fazendo do jeito que vocês estão fazendo, vocês estão jejuando, mas vivendo em rixas, em contendas, vocês estão jejuando desse jeito, a voz de vocês não será ouvida nos céus. Deus rejeita o jejum deles, porque era um jejum sem vida, era um simples apego ao ritual. E isso, irmãos, muitas das vezes a gente diz, isso é religiosidade. E isso Deus abomina. Tem um outro texto de Jeremias 14, 11 e 12 também, que trata desse mesmo aspecto do jejum de forma automática, sem vida, sem propósito, mas a gente não vai nele não. Vamos prosseguir aqui, que a gente tem algumas coisas ainda para tratar. Nesse mesmo texto de Isaías, Deus, depois que ele fala isso, que, olha, você jejuando desse jeito, ele contrapõe, ele vai dizer então, ele usa a expressão então, ele vai dizer que ele vai usar a maneira correta de se jejuar. Ele vai explicar, olha, vocês jejuam desse jeito, mas o que eu exigi é isso. Vamos lá no versículo 6, para a gente ver um pouquinho como é o jejum que Deus quer. Todo mundo, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? A ideia de solidariedade, irmãos. E recolhas em casa os pobres desabrigados? Hospitalidade. E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Sabe aqueles irmãos que às vezes, sabe que um irmão está passando por dificuldade, aí, a hora que vê ele, até atravessa a rua, passa meio escondido? É disso que Deus está falando, irmãos. Vamos lá. E não te escondas do teu semelhante? Então, e aí, a partir do verso 8, irmãos, ele vai usar o advérbio então, ou seja, fazendo isto, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo,
o dedo que ameaça, o falar injurioso. E aí ele segue, irmãos, do verso 10 até o verso 13, falando tudo o que ele será para o povo que obedecer a ele, praticar o verdadeiro jejum, praticar a verdadeira religião. Tá? Aqui eu estou tratando especificamente do jejum, mas o jejum ele é uma peça da vida cristã, tá, irmãos? E Jesus? E o Novo Testamento? Vamos ver como é que o Novo Testamento vai tratar, em que ocasiões o jejum é utilizado no Novo Testamento, para a gente ver se isso mudou, como que isso funciona, como é que Jesus ensina a respeito do jejum. Primeiro, que era uma prática comum. O próprio Jesus vai dizer isso. E aí nós vamos abrir lá em Mateus 6, que é o nosso texto base. Base assim, nós vamos indo por vários textos da Bíblia, mas é um texto que faz parte do Sermão do Monte. Né? Então vamos lá. 6, 16 a 18, que é o texto até que foi divulgado no flyer de divulgação da live. O título é Como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E aqui, irmãos, Jesus ele vai dizer, olha, tu, porém, quando jejuares, ele traz a ideia de que, olha, isso é algo que é comum. E nós vamos dizer num texto à frente, que isso era algo comum, inclusive na vida dos discípulos. Outra maneira que nós vemos aqui no Novo Testamento do jejum é uma maneira de se agradar a Deus. O propósito piedoso de agradar a Deus. Nós vemos isso nesse mesmo texto, no versículo 16 e no versículo 17. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. E outra, a ideia, Jesus explicita a ideia de que, e esse versículo 16 e 17 é interessante, irmãos, que se a gente voltar nesse mesmo capítulo, nos versos 5 a 8 e no verso 2 a 4, quando ele trata de dar esmolas ou da solidariedade, da generosidade e a ideia de como se deve orar, em todos eles, ele vai dizer que nós devemos fazer e o nosso Pai, não para aparecer às pessoas. Ele traz a mesma ideia que ele vai usar com o jejum. Faça, mas não se preocupe em se mostrar. Jesus se preocupa muito com a nossa tendência ao exibicionismo, a querermos sermos vistos, sermos elogiados pelos homens. Então, assim, Jesus ele vai dizer, olha, quando você der esmola, quando você for solidário, for generoso com seu irmão, não conta para ninguém. Se lembram da passagem do que faz a tua mão direita não saiba da mão esquerda? É a mesma ideia. Então ele vai usar essa mesma coisa para oração e ele vai usar também essa mesma ideia para o jejum. Faça e o teu Pai que vem em secreto sabe. Ele vê, ele te recompensará. E aí, automaticamente, a gente tratou um pouco que é a ideia de que o jejum, como a oração, como a generosidade, eles têm uma recompensa. O próprio Jesus vai dizer isso. Porque lá no verso 18, por exemplo, vai dizer assim, olha, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Ou seja, ninguém precisa saber que você está jejuando. E sim a teu Pai, em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quem importa, irmãos, está vendo. Deus está vendo. O Dr. Philip Lloyd, num dos sermões dele, ele vai dizer assim, olha, a gente tem que esquecermos de nós mesmos. Quando nós nos esquecemos de nós mesmos, Deus está nos vendo.
E é isso, não preciso receber a aprovação dos homens. O que importa é ser aprovado por Deus. Outra situação muito importante, irmãos, é quando o jejum ele tem uma conotação de dependência espiritual. Nós vamos lá em Mateus 9, no verso, um pouquinho para frente, Mateus 9, no verso 14 e no verso 15. 14 e 15. Que vai tratar do jejum também, mas vai dizer o seguinte o texto. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Primeiro que Jesus está mostrando que isso era uma prática dos discípulos. Mas ele está mostrando, olha, e aí obviamente essa questão ela se aplica especificamente a esse momento da história. Por quê? Ele vai dizer, olha, o que Jesus está dizendo? Olha, enquanto eu estiver com os meus eleitos, com os meus discípulos, para que eles vão fustigar a alma? Para que eles vão, se o noivo está com eles? Se Deus está com eles, fisicamente. E aí ele fala, quando eu me for, ou seja, quando o noivo for tirado, mas Jesus estava falando dele, sua ascensão, aí sim eles vão jejuar. Ou seja, eles já jejuavam, Jesus entra na vida dos discípulos, ou seja, o noivo chegou. Eles param de jejuar, porque a alegria reina ali. O noivo está presente fisicamente. Quando o noivo é tirado, eles voltam a jejuar. Então era uma prática comum. E isso mostra que o jejum ele tem a conotação de dependência espiritual. Que como nós não temos Jesus fisicamente, espiritualmente, nós dependemos de Cristo. E o jejum denota isso. Vamos prosseguir, irmãos. Mais alguns ensinos do Novo Testamento, vamos dizer a respeito do jejum, usado com o sentido de devoção. O jejum tem espaço na vida cristã como atitude de devoção a Deus. Vamos em Atos 13, versículo 2. Cheio de luz aqui, eu estou uma suadeira. Atos 13, versículo 2. Vai dizer assim, eu vou ler um também. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Vejam, irmãos, reparem quando ele diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Sinal de que o jejum, ele fazia parte da sua devoção a Deus, da devoção no sentido do serviço à igreja, do serviço a Cristo. O jejum, ele acompanha a devoção do cristão. Outra ocasião, o jejum é utilizado, e esse é muito importante, na escolha da liderança cristã. Vamos lá em Atos 14, 20, um pouquinho para frente. 14, 23. No 14, 23, vai dizer o seguinte. Eu vou ler um pouquinho antes, irmãos. Vou ler do 19 até o 23, que é bom para a gente entender o contexto. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos,
exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E aí que vem, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Veja, irmãos, Paulo, ele vem junto com alguns outros irmãos, descendo por essas cidades, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, pregando nas igrejas, fazendo novos discípulos. E aí, no verso 23, ele vai dizer que em cada igreja dessa, ele ia promovendo a eleição de presbíteros. O presbítero, na igreja primitiva, eram os pastores da igreja. Como hoje, o significado da palavra é essa. Traz essa ideia dos pastores da igreja, aqueles que iam cuidar do rebanho de Cristo. E aí vai dizer assim, olha, eles, em cada igreja, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, ou seja, oração com jejum para eleição de presbíteros, para escolha daqueles que vão liderar o povo de Deus. Quando trata, escolha da liderança cristã. E vejam, irmãos, que a Confissão de Westminster, no capítulo 21, acho que tipo o verso, o número 5, capítulo 21, acho que é inciso 5, se não me engano, fala, a Confissão de Westminster, ela vai tratar o jejum como parte da adoração religiosa, da vida religiosa da igreja. E, inclusive, é recomendado que se pratique o jejum em ocasiões especiais. E uma delas, por exemplo, pode ser baseada nesse texto. A eleição na igreja, das lideranças. Vamos prosseguir. Mais uma referência, irmãos. A ideia, até quando eu devo jejuar? Eu podia perguntar, até quando eu devo ser santo? Até eu morrer. Até o Senhor me chamar. Ou me chamar pela morte, ou me chamar voltando. Seria melhor ainda. Mas vamos lá, vamos em Lucas 2, para a gente ver. Lucas 2, verso 36 a 38. 36 a 38. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Veja, irmãos, ela adorava a Deus no templo com orações e jejuns, com 84 anos de idade. E falava do menino Jesus, obviamente, a todos aqueles que esperavam o Messias de Deus prometido em toda a Tanakh, que é o Antigo Testamento hebraico, de Israel, né, o hebraico. Então vejam, ela tinha essa prática com 84 anos, de noite e dia adorar, orar e jejuar. E falava de Jesus a todos aqueles que esperavam o Messias. Então, é uma prática para enquanto eu for novo, que eu aguento ficar com um pouco de fome? Não, irmãos. É uma prática constante, como o nosso processo de santificação, a disciplina pessoal que nós temos no processo de santificação, ou tentamos ter no processo de santificação, para alcançarmos um território espiritual mais elevado, também devemos tê-la em relação ao jejum. Para a gente finalizar, irmãos, e concluir, a gente pode tirar alguns pequenos insights. Primeiro, a Escritura no seu todo nos mostra que o jejum tem espaço na vida do cristão. Passando por esses textos, é lógico, irmãos, existem muito mais referências em relação ao jejum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esses são os que, questão de tempo e tudo, é os que eu achei que trariam uma ideia de forma mais objetiva e clara.
Mas a Bíblia, ela dá base, muita base, para a prática do jejum. Segundo, está intimamente ligado à manifestação de devoção e dependência de Deus. Irmãos, não se deve jejuar por coisas materiais. Não vou jejuar para conseguir um carro zero, para trocar o meu carro. O jejum, ele tem o objetivo de busca espiritual, devoção, adoração a Deus, confissão de pecados, se entregar com o coração contrito na presença de Deus, usando do jejum. E vejam, irmãos, que em quase todos os textos que eu usei, o jejum sempre vinha acompanhado de oração. Oração e jejum. E alguns textos vai dizer a ideia também de, você vai jejuar, irmão? Ah, eu vou jejuar hoje. No Oriente Médio, geralmente, as pessoas jejuavam do nascer do sol ao pôr do sol. Mas você pode escolher horário, isso aí não tem problema nenhum. A questão é que você vai jejuar, como lá em Isaías 58 ele vai dizer, olha, vocês estão jejuando, mas estão se preocupando com os vossos próprios afazeres. Deus quer que você tire o tempo para jejuar para se dedicar a Ele, e não às suas próprias coisas. Ah, eu vou jejuar, aí você fica de jejum e vai trabalhar, vai entrar no computador e ficar acessando a internet. Não, se dedique, vai ler, vai orar. A oração é companheira íntima do jejum. Vá se dedicar a Deus no tempo que você se propôs a jejuar diante de Deus. 3. Não deve ser sinal de lei cumprida, mas impelida pelo Espírito e com uma adoração espontânea a Deus. A ideia, não seja automático. Não é porque a igreja determinou, olha, irmãos, vamos orar no dia tal. Se você não estiver impelido pelo Espírito Santo, não faça como um simples cumprimento de ritual, como um simples legalismo. 4. E esse é muito importante, irmãos. Cabe à igreja perceber oportunidades de fazer o jejum. E principalmente, irmãos, na situação que a gente tem vivido, a questão do Covid, da quarentena, aquela coisa tudo, que traz muito, para muitos irmãos, traz muitos problemas de psique, né, psicológicos, tristeza, solidão, uma série de questões. Use o jejum como uma ferramenta, irmãos, para se colocar, para se entregar de maneira contrita diante de Deus. Se coloque diante de Deus em jejum. Está se sentindo só? Jejue e ore. Se dedique à palavra, se dedique a aprender, a orar. Se dedique a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai suprir as suas necessidades. Eu espero, irmãos, que tenha sido claro, objetivo essa conversa, esse estudo que a gente tentou trazer. Se alguém quiser a apresentação ou tiver alguma dúvida, quiser enviar para o meu e-mail, vou ver se eu consigo postar o meu e-mail aí, e aí quem quiser pode me solicitar que eu mande a apresentação, com as referências, tudo bonitinho. E espero que os irmãos tenham aproveitado esse momento aqui e possam crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, através, quem sabe, aqueles que nunca praticaram o jejum, possam, com esse entendimento, possam se dedicar um pouco ao jejum agora. E quem já praticou, e talvez não de uma maneira tão correta, possa ter um entendimento melhor agora e agradar a Deus através dessa prática. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar e agradeço a presença de todo mundo que está acompanhando, tá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por o Senhor ter nos permitido, ó Pai, estudarmos a Tua Palavra, o Senhor ter nos permitido, ó Pai, estarmos, ó Pai, dedicando esse tempo aqui agora, ó Pai, para crescermos um pouco mais na Tua presença, em maturidade cristã, porque, Senhor, nós conhecemos o Senhor, ó Pai, é através da Tua Palavra, é através daquilo que o Senhor exige de nós, da obediência, ó Pai, obediência, das práticas, ó Deus, que o Senhor nos propõe. Meu Deus, que em nome de Jesus, que possamos pensar, ó Pai, de maneira correta, de maneira eficaz, ó Pai, a respeito do jejum, e que possamos praticá-lo de maneira que te agrade, de maneira, ó Pai, com que faça com os nossos laços se estreitem, que a nossa intimidade com o Senhor seja maior. Meu Pai, em nome de Jesus, ilumina, abre o nosso coração, grava, ó Pai, esse conhecimento em nossa alma, para que o levemos, ó Pai, para o resto das nossas vidas,
e que sigamos, ó Pai, na nossa prática, ó Pai, de santificação, na nossa luta, ó Pai, constante de santificação, ó Pai, que essa seja mais uma ferramenta, ó Pai, para nos ajudar nessa caminhada tão difícil, ó Deus, que é a vida com Cristo, que é, ó Pai, obedecer ao Senhor, lutar contra o nosso próprio eu, contra as nossas concupiscências, ó Deus, porque somos, ó Deus, homens pecadores diante de um Deus santo, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.